5, Tá 4, mais animada no segundo. 3, 2, 1, já. Sejam todos bem-vindos a mais um Perrengue Cast. Hoje, jornada dupla. Duplamente feminina. É. Disseram que só homens aqui no perrengue, né? Precisava mudar um pouquinho o ar mesmo. É, pelo amor de Deus, é só cueca aqui, caralho. A Yara tava até ficando brava com a gente. Já. Tá, porra, não tem uma mulher aqui. E por sinal, Aguentava logo mais. duas na sequência, ó. E eu conheço as duas, hein? Mas eu vou me abster hoje de perguntar as coisas porque tá perigoso. Perigoso, Colete? Perigoso. É muita jornada de perrengue junto com essas duas. Uma já Muita foi vivência. Tati, agora a Andréia Muniz. Bem-vinda ao Perrengue Cast, uma iniciativa da Escola de Negócios Bootcamp, aqui hoje na casa da Prime Bid. Conhece a Prime Bid? Conheço. Maior geradora de demanda do mercado de segurança facilities, com o oferecimento da Steifa. Vamos brindar já. Fique, um Steifa brinde. Control System. A melhor empresa de Melhor automação, empresa de do automação Brasil. do Brasil. Quiçá do mundo. Andréia, bem-vindo ao Perrengue Cast, um podcast que a gente conta só as cagadas profissionais e pessoais e os insucessos da vida dessa executiva que eu tive a honra de ter trabalhado juntos. Meu chefe, hein? Ganhamos muitos projetos, líder de vendas na Versani e Sandrine durante 3 anos. 3, 4 anos. Uma mulher muito rica, aqui na nossa frente. É só a cara da riqueza. Eu sou do pastel ao Chanel. Postou esses dias no... É. Eu sou do pastel ao Chanel. Bem-vinda, Andréia. Obrigada pela oportunidade, Colete, Gabriel. Obrigado por aceitar o convite, né? Sei que ainda mais se deslocar em São Paulo tá terrível, né? Verdade. Peguei um Puta pouquinho de merda. trânsito, mas estamos aí. Estamos aqui. Show de bola. Quem que é a Andréia? Andréia, conta um pouquinho pra gente aí como você chegou até aqui. Bom, Andréia é uma mulher de milhões de tarefas, ligada no 380. E boa pergunta, né? Quem é a Andréia? Andréia é uma pessoa que desde muito nova teve que batalhar bastante, correr atrás. Sempre fui muito responsável, né, pela minha vida, pelas minhas escolhas. Já E foi aí- comissária, sabia disso? É mesmo? E aí vem todos os perrengues. E eu acho que começou na aviação mesmo, né? Até falei esses dias, eu fiz um texto no LinkedIn. E eu comecei mesmo comissária, fui fazer faculdade de turismo, né? Amava viajar. Achava que era só flores, mas não são só flores. E aí o pessoal falou, você tem cara de comissária, vai fazer o curso de comissária. Fiz o curso de comissária, entrei na aviação, trabalhei na TAM 2 anos. E antes de eu ser comissária, trabalhei no aeroporto. E acho que os maiores perrengues já começaram ali. Porque na minha época, você não podia sentar. Eu tinha que ter um mega de um topete, que eu utilizo ele até hoje. Você tinha que Herança. estar impecável, maquiada. Você tinha que ter a melhor postura, sorrir 24 horas e ouvir um monte de xingamento. Porque... Merda. e tá plena, né? E o pessoal falando de resiliência, né? É. Não sabe E voo nada. atrasado e vida que Voo segue. atrasado, portão que muda de lugar, gente estressada que perdeu o voo, documentação, Mala extraviada. mala extraviada, esteira, já caí na esteira, Colete, já fui quase embora com a mala, já foi um perrengue, já desmaiei numa esteira, fui colocada numa cadeira de rodas, e assim, a aviação já te mostra que você passa por inúmeras situações complexas e que você tem que estar sorrindo e tratando bem o seu cliente 24 horas. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com o comandante Rolim na época, e o maior ensinamento que ele me deu foi para sorrir sempre, não importa o que estiver acontecendo. Então, muitas vezes a gente está sorrindo, mas ninguém imagina os bastidores, né? Acontece por Porque dentro, né? nem tudo são flores. Mas foi o início. De lá eu vi que eu não ia ter muito futuro, não era muito minha praia. Quando eu fui pro avião, eu morria de vergonha de fazer os procedimentos, morria de vergonha. Ali, todo mundo te observando, já era uma situação, sei lá, esquisita, mas ao mesmo tempo era uma grande conquista, porque você ser comissário não é tão fácil, né? Você passa por inúmeras provas. É prova de fogo, é prova da água, prova do mar, prova de fome. São Vários desafios. né? vários desafios que você passa.
E de lá eu vi que eu era uma boa vendedora. Então, O vendedor se descobre sempre, né? sim, Ninguém nasce porque vendedor. Ninguém quer ser vendedor. Tinha que Fala, "Não, ficar vou ser sorrindo. vendedor." Tinha que ficar sorrindo. tomando no Tomando toba. no toba. Escutando asneira. Não, a profissão certa. Pelo menos tem 2 salários, Meu, O né? que você sabe fazer? Puta, eu sei tomar no toba e rir. E rir. Você é vendedor, vai pra Então venda. vai lá, Vou ter 2 salários. vai pra guerra. Aí minha irmã, na época, trabalhava na Sodexo, falou, olha, vem pra cá, tem oportunidade, não tinha problema essa questão de irmão, e aí eu fui trabalhar vendendo benefícios por telefone. Lá, muito nova, eu tive uma ideia de fazer todos os credenciamentos por telefone, então a Sodexo reduziu muito com o custo, e eu já fazia uma venda impositiva. Eu ligava para o mercado, para os estabelecimentos, se ele não tivesse Sodexo, a azar era dele. Porque as empresas todas na época tinham o ticket, né, de refeição, e ele que estaria perdendo. Então já era meio, Vendendo a transformação. né, agressiva nessa Uma parte. autoridade, né? Aí dei muito certo, trouxe um resultado muito significativo para a empresa. E aí já começa o primeiro perrengue também. Porque como assim? Mulher muito nova, não é da área, traz resultado. E Né? traz ideias, né? Então, de lá recebi um convite para ser gerente já de contas grandes. E aí começa mais desafio ainda, porque os desafios que a gente enfrenta é muito interno, principalmente de pessoas mais velhas que não aceitam os jovens com essa vontade. Hoje em dia a gente vê os jovens que estão tão diferentes da gente naquela época, né? Até falo com alguns amigos que a gente vai ter muito emprego porque essa geração não vem com aquela garra que a gente tinha, né? De fazer acontecer, de crescer, de evoluir, de ganhar dinheiro. E aí, internamente, era todo um processo, né? A gente vendia para os clientes, tinha êxito e era um processo de venda interno. Isso são em várias companhias, né? Então, trabalhei na Sodexo 10 anos, nas duas, tanto na Paz quanto na Benefícios. Você entrou lá como vendedora. Entrei como vendedora, como assistente comercial. Trabalhei no call center, né? A venda por telefone era muito forte. Aí né? de lá eu fui estruturar a filial de Recife. E aí a gente tem o lado empreendedor, né? Eu quis, andando de táxi, perguntei pro taxista o que que falta nessa cidade. Aí ele falou, falta uma indústria de gelo. E aí eu acho que nada é por acaso, num final de semana que eu voltei para São Paulo, fui num churrasco, um dos maiores produtores de gelo estava nessa festa, fui entender de gelo, comprei a máquina de gelo e montei uma indústria de gelo em Recife. Caramba, network infinito. Sem parar. E essa história eu não lembrava, hein? Aí o que aconteceu? Quando eu fui morar em Recife, eu não sabia que o saneamento básico lá é trágico, né? Quando eu coloquei a minha primeira máquina de roupa para lavar, e aí é outro perrengue, saiu marrom. O gelo era merda. Como que eu ia Era o montar gelo uma de indústria merda. de gelo que eu já tinha comprado a máquina, o container, o gerador, tudo, a seladora, produzia 5 toneladas de gelo, que era meu objetivo por dia, abastecendo os hotéis de Porto de Galinhas, freezer em todos os hotéis, sem água? Aí eu tive que contratar caminhão-pipa. E aí, era triste ver o caminhão de pipa na minha fábrica, com as criancinhas todas, né, de uma situação de dificuldade mesmo, com um baldinho para tomar água. Então, assim, era uma realidade chocante, né? Eu trabalhava lá no Porto de Suape, fazendo um trabalho, né, com grandes empresas, tinha a indústria e tinha que administrar a parte psicológica de toda essa situação. Então, é uma realidade também do Nordeste que eu morava numa cidade chamada Ipojuca, onde toda semana matava 10, 11 pessoas. E isso começou também a me assustar, porque eu falei, meu, isso aqui é cangaço. E a verdade até hoje. E lá não tem briga, lá se matam, entendeu? E aí, falei, bom, eu acabei tendo uma questão de saúde, que eu fiquei doente, meu ex-marido não acompanhou muito a parte da fábrica, e foi onde eu resolvi voltar. Coloquei meu currículo na Cato, como todo mundo fazia na época, e fui chamada pela Ganá. Foi minha primeira experiência no mercado de terceirização de segurança. A fábrica você fechou.
Fechei, vendi tudo lá. Deixei freezer. Foi, aliás, o que eu fiz de caixinha para voltar, para recomeçar. Porque não tinha mais espaço na Sodexo aqui. Aí, comecei a trabalhar na Ganá, área nova. Muito masculina. Extremamente extremamente. masculina. Conservador. Não diga isso. O meu primeiro desafio foi com uma mulher lá dentro, que ela era a única mulher da área comercial, então ela era uma perseguição na minha vida. Eu tinha que me provar todo santo dia para aquela mulher, e era um saco. E aí, quanto mais você corria atrás e vendia e fazia o seu nome, porque o vendedor, ele tá na veia. Se realmente você propõe a trabalhar, você vai vender, né, Não Colete? tenha dúvida. Aí foi indo, até uma hora que eu enchi o meu saco e comecei a olhar o mercado e fui parar na Verzani Sandrini através de um cliente, que eu não vou falar o nome, que foi o primeiro cliente que eu mandei pra puta que pariu. Era um cliente que eu atendia pela Ganá, você lembra dessa história? E aí esse cliente olhava pra mim e falava assim, e aí, doutora, cheio de ouro. E eu num golzinho lá da Ganá, logotipado. Falei, tô de ouro. E chique eu sempre fui, viu, Gabriel? Da Chanel ou pastel? Mesmo no golzinho. Isso Da não Chanel se mostrava ou do dia pra como que noite, é? né? Do pastel ao Chanel. Ó o título do podcast. Do pastel ao Chanel. E aí, sabe esses dias que a gente tá de fúria, de saco cheio? Porque trabalhar na terceirização é muito difícil, gente. No podcast anterior, a Tati falou isso. As metas são... Imagina! Muito legal, muito. Eu trabalhava com condomínio, aqueles idosos deixam a gente louca, né? Porque eles não têm horário, né? Então é de madrugada, te ligando, falando de problema, a parte operacional. Beleza, aí um dia eu tô lá, de saco cheio, coloquei meu golzinho num cantinho, num terreno, peguei um cigarrinho, que eu mal fumava. Falei, eu vou me dar o direito de fumar um cigarrinho. Eis que aparece esse cliente, presidente de uma grande empresa. Ô, doutora, fumando, hein? Falei, tô. O que você tá fazendo aqui, né? Vim ver esse terreno aqui, quero pôr uma placa com uma mulher do lado. Ô, doutora, mas esse carro não combina com você. Eu falei, por favor, hoje eu não tô num bom dia. Você me deixa quieta? Não, mas esse carro, esse Zoro não combina, né? Tá sempre arrumada. Mas esse carro, e falava do carro. E eu falava, não é possível. Mas hoje é um dos meus maiores clientes. Porque graças a Deus ele entendeu que era o momento. Acho que ele também viu a postura mais positiva que negativa. E eu já fechei 4 contratos com ele. Então, no fim das contas... Ele te deu o carro. Não, eu não pedi carro, não. Não, mas ele te deu o carro que fechou Não, um carro. ele- Isso já Não, aquele dia não. você comprou muito mais do que um carro. E aí, este cliente me indicou para a Verzani. Falou, você já me vendeu tal cliente. Eu quero você na Verzani, que é melhor Vou para escolher. você. Então tá bom. É esse que ele me indica pro dono da Verzani. Aí foi um namoro de 2 anos. Quando eu fui contratada na Verzani, chamei o dono da Verzani. Falei, olha, sabe aquele seu amigo? Aconteceu isso, isso e isso. Ele, Andréia, por que você não pediu uma Lamborghini? Eu brincando, né? Ele era debochado. Por que você não pediu uma Maserati? Falei, porque eu não pensei. Mas foi um perrengue, né? Foi uma situação que hoje eu não faria. Eu era bem mais nova, bem mais estressada. Né? As pessoas falam que eu sou calma, mas eu não era calma. Quando tá mais nova na posição que tá, às vezes ainda de vendedor, né? Que encontra um monte de encrenca na rua, a gente fica desafia, né? Desafia. Sim, Outra só a coisa, gente nada, sabe que a gente passa na rua, as cobranças. E aí, da Verzani fui para a Gocil e hoje eu estou trabalhando nesse grupo de empresas que é voltado muito para a área do ESG. É uma empresa que certifica o balanço socioambiental. Então, a gente faz todas as métricas e entrega para as empresas. E a gente descobriu que o ESG é um tema que nem todo mundo tem noção mesmo. E às vezes a pessoa não tem noção até por vergonha.
E a gente, que a gente também viu a oportunidade de terceirizar, entre aspas, né, esses profissionais para capacitar dentro dessas médias e grandes empresas. Então, hoje as empresas pegaram o cara do RH para CSG, o cara do marketing para CSG, o cara do jurídico para CSG, o cara da qualidade para CSG. Só que quando a gente vai fazer um balanço, que a gente precisa de informação, que a gente precisa acessar a documentação, essas pessoas não sabem. Então, a gente está trabalhando muito essa formação desses profissionais. E é um E tema que tá em junto- alta, né? ESG tá muito em alta agora. E junto, né, a gente tem o Instituto Global de ESG, a gente trabalha com eventos para o ESG. Hoje mesmo eu fiz um evento na Consigás, onde a gente ajudou a empresa, era um ESG Day deles, com profissionais de mercado, pessoas do E, do S, do G, ajudamos na formação do painel de perguntas, para conscientizar mesmo, são 1.500 colaboradores, da importância do SG, que é o presente. SG é prosperidade, SG saiu na Exame, vai ser a 5ª profissão mais promissora do mundo, né, nos próximos anos. Então, acho que é um tema super importante que essas empresas elas têm que começar a realmente colocar o olhar em cima disso. Olha, e isso aqui fica como um alerta, até porque em vários podcasts aqui, André, sempre vem em pauta o assunto pessoas. Isso está momento presente o tempo todo nos nossos discursos aqui, sempre cai, porque depende de pessoas, trabalha com pessoas, está envolvido com pessoas, e inteligência artificial. Então, desde o primeiro episódio até o episódio 8, sempre está em pauta esses temas, sempre acabam acontecendo, pintam de alguma forma, eles aparecem lá, a gente fala deles. Você trouxe para cá agora um tema que não foi falado até agora, que é o ESG como uma profissão, como uma tendência, como uma nova realidade, porque tá todo mundo falando, putz, se a empresa não se adequar à inteligência artificial, tá fora. O SG Né? em primeiro lugar, antes da Exatamente. inteligência artificial. Então você está colocando uma outro ingrediente aí no bolo, que é para a gente poder pensar e o público que está ouvindo também começar a pesquisar mais para quem não conhece. Principalmente, Gabriel, o social. Agora, Exato. André, vamos polemizar Envolve esse perrengue pessoas, né? aqui. Vamos, Colete. Acho do caralho o SG. Do caralho. Sinceramente falando. Só que eu vejo muito mais o Saci Pererê do que a verdade nessa história toda. E existe, tanto que tem o greenwashing. Então, é o Sacizão Pererê vestido de tio Patinhas. Então, Total. na prática mesmo, o mercado está preparado para o SG? O mercado está se preparando, Colete. Então, mas está se preparando, então eu vou fazer o bonito para que todo mundo Não. veja que eu sou politicamente correto. Porque existe uma... E aí vamos pôr fogo no parquinho aqui. Vamos. Existe uma grande empresa que ela é listada na bolsa e ela faz o SG em decorrência dela ter o produto dela nesse mercado que ela precisa prosperar, ela mata um monte de bichinho lá e ela salva os outros. Quer dizer, então eu posso matar os bichinhos em razão de fazer o meu business funcionar. Então eu sou legal, eu sou politicamente correto? Colete. Tem empresas... Será que não é um folclore? É o Saci Pererê nessa parada? Não, não é um folclore. É um tema muito importante. Acho Não, que eu concordo, mas será que do lado corporativo, olhando assim... Teve esse lado, Colete, mas ele está mudando. Primeiro que está tendo várias normas e leis, então o Saci Pererê não pode mais se disfarçar. É verdade, porque essas empresas Vai que dar rasteiro em falaram ninguém. que estavam tendo práticas de SG, elas estão sendo penalizadas. Então, tem vários órgãos hoje olhando essas métricas que as empresas falam que tem. É mais fácil o cara falar, Tem meu, gente não que tenho. coloca um Exato. copo um copo sustentável e fala que faz SG. Não é isso. O SG, ele é um tema muito importante e sim, as empresas estão tomando consciência. Muitas pessoas elas até praticam SG e elas não sabem. Também tem o outro lado, de várias pessoas que têm essa consciência, de empresas que adotam práticas e elas não sabiam mensurar isso, por isso que a gente faz esse relatório. Só que assim, o SG também tem que partir de dentro de casa. Você é um cara que adora um churrasco, certo? Sim. No seu churrasco, você tem lá um lixo só para vidro, um lixo para plástico, um lixo para isso? Não. Então o SG também começa com a nossa conscientização, com a conscientização dos nossos filhos.
No churrasco do colégio tem o lixo vai a carne, porque o cara é ruim de churrasco. Puta, errei na picanha. A carne dele tem que pegar e jogar fora. Errei. Não, mas alguém Tá assumiu antes. maluco. Desculpa, André. Caiu não até, podia perder essa- não podia perder essa caiu entrada. até no carvão a carne. Ele não derrubando o cantor na piscina, tá tudo certo, louco. né? Que teve uma que a gente foi que o cantor quase caiu na piscina. Mas assim, é uma realidade que ela tá se transformando. Porque hoje é muito importante mesmo para a empresa ela ter o ESG. Ela tem vários benefícios. E essa geração Z, Y que tá vindo, ela olha isso. A gente não tá dando essa importância, mas eles estão com esse olhar das práticas que as empresas estão tendo. E se as empresas não têm práticas, eles estão deixando de consumir. Então, tinha o Saci Pererê. É Saci Pererê que você falou? Saci Pererê. O Saci Pererê. Folclore Mas ele corporativo. tá mudando. Mas eu vou te dizer assim, uma vez eu fui dar uma palestra para uma grande companhia, uma grande multinacional. Palestra não, fui dar um treinamento. Tá. E aí tava a VP de RH assistindo. E aí eu não tenho papo na língua, né? Eu não mudo meu discurso, foda-se, vai ter que engolir, porque me contratou, vai ter que escutar. Eu falei assim, ó, desculpa você do RH que tá aí no fundo, eu não sabia nem que a mulher era VP de RH. Falei, pra mim, missão, visão e valores é um folclore corporativo. A mulher levantou assim lá no fundo, ela regalou um zóio desse tamanho, e eu conhecia a empresa, porque essa empresa já foi um cliente que eu atendi. Então, eu podia falar com propriedade. E aí eu percebi que ela ficou incomodada, né? Eu falei assim, olha, então vamos pegar um ponto específico. Nessa portaria, era uma fábrica no interior de São Paulo, 40 graus. 40. O caminhão chega, tem que desarmazenar esse caminhão e armazenar esse caminhão num outro local, num sol de 40 graus. Uhum. Aí tá lá escrito assim na parede: garantir a qualidade das pessoas, o bem-estar do ser humano. Eu falei, peraí. No ar-condicionado do seu escritório, É ótimo onde o essa seu frase. presidente, que é o Saci Pererê, escreveu, eu acho do caralho. Agora, o cara terceirizado que tá lá, subindo no caminhão a 40 graus, com uma luva até aqui, com um negócio na cabeça pra proteger do sol, fudido, pagando R$1.400, vai tomar no cu o ESG. E aí? Então é bonito na parede lá. Garantir o bem-estar das pessoas. Do cara que tá no ar-condicionado, tomando um cafezinho quente. A missão, visão, valores, né? Folclore, é o Saci Pererê. Então eu concordo, eu acho do cacete. Colete, é um trabalho de conscientização. Mas o que eu percebi até hoje, né? Vou dar o case da Consigage hoje. Hoje me surpreendeu, porque assim, a família Kadri estava toda lá, você conhece. Sim. Então estava todo mundo, fez o Ali, o Kadri, o Mohamed, a Latifa. Eles mesmos falaram abertamente que eles estão se adaptando a entender o ESG. Só que eles deram vários passos e hoje eles receberam o relatório de sustentabilidade, contrataram uma empresa. Então eles passaram a ter esse olhar de entender a lição de casa. Então o exemplo que eu estou te dando do churrasco foi um exemplo que um deles deu. Eu errei que eu fiz um churrasco esse final de semana, eu queria que colocasse, que ele tem até a máquina dele reciclável, o Lixo, vidro, o lixo corretamente, e ninguém coloca. No final da festa eu que fui lá catar. Por que eu fiz isso? tá Porque eu fui praticando, né? conhecer uma empresa, nessa empresa eu conheci uma senhora, e ela catava tantas latinhas de latas, né? Alumínio. Tantas latas de alumínio. E eu falava, pra que você quer essa lata? Ah, eu compro 2 quilos de arroz por semana. Pra quê? Ela alimenta os cachorros do bairro. Aí esse mercadinho, ele aceita crédito de latinha. A outra, ele descobriu que o maior produto consumido são absorventes. Tem um ecossistema, né? Então, a partir do momento que uma pessoa, um presidente, uma empresa séria se predispõe a entender o que está por trás do ESG, como o colaborador dela chega na empresa, como que a população é afetada, como que os benefícios eles são entregues para a sociedade, ela começa a mudar, entender que não é só um certificado ou só questões mundiais.
Não, Esse trabalho que a ONU está fazendo, 2030, essa agenda, que muitas pessoas não pararam para ler esses relatórios, é muito importante. Não, eu acho do caralho. Tanto que quando o cliente me pede desconto, eu falo assim, em vez de dar desconto, não é melhor dar um melhor benefício para profissional que ganha R$ 1.400? Que esse cara acorda às 4 horas da manhã para chegar aqui às 6h20 para limpar o local que o senhor, essa busanfona gorda aqui, vai sentar no escritório. Colete. Aí o cara fica olhando pra minha cara assim, eu falo, em vez de você me pedir desconto, dá um benefício melhor. Porque é por isso que eu falo, eu acho sensacional, mas a prática, ela tem que conectar com a realidade. Então, Mas a prática, Colete, tem que começar a pessoas, até como você hoje, que estão descrentes, a acreditar. Que, de fato, você também, se você mudar o seu pitch, começar a colocar, ter um maior entendimento, porque eu também era descrente, era uma área nova para mim. Mas hoje eu vejo o quanto tudo é uma cadeia mesmo. Sim. A importância disso. Vocês estão interligados demais. Né? E assim, o nosso papel, falando da empresa que eu trabalho hoje, é muito social. Por quê? Porque a gente olha o social, a gente tem mapeado profissões que estão deixando de existir. Então, daqui poucos meses, anos, você vê a nossa área, a terceirização. A gente vai nos condomínios, não tem mais porteiro e recepcionista. Eu lembro no começo, quando eu ia lá nos prédios da Ircil, que eles colocaram lá já os totens, eu falava, fala que isso não funciona, porque eu já sabia que não ia ter mais porteiro e recepção. Só que assim, para onde estão indo os porteiros e as recepcionistas? Para onde estão indo esses motoristas que tá vindo os carros elétricos? autônomos. O governo está fazendo um puta trabalho do 5G, que seria o grande problema, né, de não ter carro elétrico, satélites autônomos, mas essa realidade ela está muito próxima. A inteligência artificial que você citou está deixando de ter profissões. Então, a gente tem que olhar o social como uma conscientização mesmo do que está vindo, o que vai faltar de profissão, para onde essas pessoas vão, né? É o próximo passo de adequar essa galera em E outro o lugar, quanto né? que a gente vai ter mesmo de pobreza, de violência, de depressão, de suicídio. É uma questão social muito mais importante no meu ponto de vista, tá, gente? Do que o ambiental e a governança. A governança, ela é intrínseca, né? A gente já faz parte, tem que ter governança. O ambiental tem empresa já com esse olhar. E o social? A gente tem que fazer um trabalho de conscientização até com o RH. Por isso que na Europa já está tendo 4 dias na semana de trabalho. Por quê? Porque eles estão pegando esse um dia que esse profissional está de folga e dando hora extra para profissionais que não têm qualificação. Então, são várias questões importantíssimas que a gente tem que começar a ler mais. Eu tenho um grupo, né, que chama Diário de Notícias, que eu coloco muitas notícias do SG. Vou te colocar. Por favor. Agora, André, pegando esse gancho que você está falando tudo sobre o SG, sobre essa novidade, vou pensar no perrengue da empresa. Tá? Então, isso seria um investimento de grandes, pequenas, de médias e grandes empresas, ou para pequena empresa também já cabe? As pequenas empresas têm olhado para isso, está estruturando, tem que fazer muito investimento para você ter uma política dessa interna, né, atuando lá dentro da sua empresa. Como que é isso para as empresas menores aí? Se a gente pegar no Brasil, a gente tem 80% da Microempreendedor. pequenos e médios empreendedores, né? E a maioria do público de terceirização, das empresas de terceirização, você tem meia dúzia de grandes e o restante são pequenas e médias que estão ali galgando o seu espaço e tentando chegar lá. Eles olham para isso também? Você tem tido procura? Você percebe no mercado que o pessoal está tentando colocar isso como um tema, uma prática dentro da empresa, ou não? Ainda é para as médias e grandes? Como que é isso no seu olhar aí? Sinceramente, não. Terceirização, então? Menos Zero, ainda, né? zero. O que eu vejo, primeiro, multinacionais. Então, já vem as demandas de fora. E mesmo quando eu faço reunião com o presidente de empresa que representa no Brasil, né, de multinacional, que eu pergunto se ele sabe o que é um balanço socioambiental, ele começa a gaguejar e fala que não sabe o que as métricas de uma Suíça, de um país de fora. Então, assim,
Empresas que eu vejo que estão olhando mais, empresas do varejo. Eu faço até parte de um grupo de varejistas, né? Eles têm esse olhar mais do ESG. Indústrias, alimentação, bebida, até por conta de carbono, as empresas de gás todas estão olhando. Tem mais média, grande empresa, mas pequenas empresas, o que eu daria de conselho, né? Ninguém quer ser pequeno, todo mundo tem um objetivo de crescer. Então, eu acredito que a empresa que começa já com esse olhar do ESG, que é um exemplo de uma empresa que começou pequena e hoje é referência, a Dengo. A Dengo, o Estevam, ele saiu da Natura, ele fez todo um estudo de ESG, foi por isso que ele montou a Dengo. Todo o chocolate dele vem de políticas que ele adotou no Nordeste, né, de produtores de café, onde ele mapeou toda a cadeia, tudo com muita qualidade, com muita conscientização mesmo ambiental, social e governança. E hoje a Dengo é uma das maiores empresas de chocolate. Monique, minha E esposa, começou adora. pequena. Já fiquei sabendo que ele está abrindo em Paris e Dubai. E o Estevão, ele não está preocupado em ter franquia fora do país. Ele está preocupado com a sustentabilidade, ele está preocupado com o café, ele está preocupado com o chocolate, ele está preocupado com o cacau, ele está preocupado como que isso é extraído. Ele não está preocupado só em lucro. Ganhar dinheiro. Cadeia inteira, né? E é isso que faz ele uma pessoa também diferente. É um cara que também entendeu que o afeto, que eu acho que tudo isso faz parte de um contexto de sustentabilidade, o olhar mesmo com amor para tudo. Então, a gente olhar com amor para o Isso eu acredito colaborador, demais. a gente olhar com amor para o nosso funcionário, a gente olhar com amor para a família do nosso funcionário, a gente entregar afeto, né? Inclusive, é uma das palestras que eu fiz com ele recentemente, muda também a população. Porque, assim, dificuldade está todo mundo passando. Mesmo a gente que é executivo, que está aqui sentado agora, todo mundo tem sua dor. Você tem sua dor, Tati tem sua dor, você tem sua dor, ela tem a dor dela. Meu, todo mundo tem boleto para pagar, tem conta pendurada na geladeira. Todos têm suas batalhas, né? Tem. Só que, assim, se a gente se tratar mais com respeito, humanidade, amor, as pessoas pararem com mimimi, né, Colete? Começarem a ser mais agregadoras, a gente vai realmente, né? A gente sempre falou isso, né, Colete? Construir um futuro melhor. Só que isso começa da gente. A gente toma tanta paulada que tem gente que fala, ai, agora eu sou assim. Meu, você não tem que ser assim, porque a sua natureza não é assim. Você tem que falar com o teu coração. E por que eu acho que eu sou uma boa vendedora? Porque eu vendo com amor. Não é? Não tem como você hoje se portar para qualquer propósito que você faz na sua vida se você não coloca amor e dedicação. Porque eu deixo 2 filhos em casa, eu sou arrimo de família. Eu não tenho marido que me sustenta, eu não tenho ninguém que chega em mim e fala assim, André, você quer que eu pago aqui essa conta para você? Aqui a cerveja tá paga. A cerveja aqui tá paga, Então eu André. tenho que lutar. Só Aqui que para pelo eu menos tá lutar e paga, ser vai. diferente dos meus competidores ou dos meus concorrentes, primeiro eu tenho que entregar a verdade. Segundo, eu tenho que conhecer o que eu faço. E terceiro, eu tenho que fazer com amor. Senão você não vai acreditar em mim. E eu também não quero te decepcionar, porque aí é da minha natureza. Né? Eu vendo o que eu acredito. Tá orgulhoso, chefe? É perrengão, mano. É engaço, difícil. pra Fala o que caramba. tem que falar. Não, eu fico muito Vamos lá. feliz. Pra você ter ideia, recentemente, eu tenho Depois um caso... eu vou contar uma história. Eu tenho que contar um perrengue seu, né? Porra. Convidado é você. Recentemente, pra você ter ideia, né? Eu tive um colaborador na empresa que ele tem todas as justificativas para tomar justa causa. Todas. De tudo que ele aprontou. E aí é natural, né? Operação. Não, justa causa, chefe. Falei, não. Não. Mas aqui, ó, aí manda o jurídico me passar. O jurídico veio, ó, justa causa, por isso. Eu falei assim, claro, ele quer. É mais uma ação que ele vai cuidar. Eu falei, não. Manda o cara embora normal. Puta, mas olha o tamanho da conta. Manda o cara embora. Aliás, você vai mandar o cara embora e vai dizer a ele que a empresa está de portas abertas a partir do momento que ele resolveu o problema dele. E eu mandei o cara embora. Simples assim.
Mas aí eu fui inteligente, né? Eu falei, peraí, eu vou criar um problema, eu vou criar um monstro, porque o cara já tá perdendo emprego. Se eu mando o cara embora por justa causa, Meu Deus. ele vira um dragão de Komodo, assim, vou morder esse cara. Falei, então, a conta já tá provisionada. Não é mais 2.000 que vai me deixar rico ou pobre. Mas eu bati muito nessa tecla. Eu falei, mas o mercado inteiro manda. Mas eu não mando. Simples assim. E essa semana eu vou ter que desligar mais um por um problema de relacionamento entre as pessoas. Eu falei, amanhã eu vou dizer na empresa, é mais um que vai perder o emprego e você vai pagar. Esse cara tá numa região que eu não tenho outro contrato. É pior ainda, eu vou ter que indenizar o aviso dele em casa. Manda o cara embora. E é mais um que eu tenho argumentos pra colher, provas pra dar justa causa. Eu falei, eu não preciso. Não é 2.000 que vai me deixar mais. 4, né? 2.000 de cada um. Manda o cara embora. Acabou. Muito obrigado, cara. As portas estão abertas pra você. Às vezes até o próprio colaborador. Mas é a ele empatia. reflete. É se colocar. Claro, ele sabe que ele tá errado. E também se ele não Colete. refletir, não tem problema. Ele vai dormir a cabecinha dele no travesseiro. O mais importante é o que você faz. Sim. Se ele não reconhecer, o problema é dele. Recentemente também me chamaram para demitir uma colaboradora que estava com depressão. Então, assim, a menina não estava rendendo. Só que eu sabia que ela estava com um problema. Putz, eu quero insistir nela. Eu acreditei nela, dei oportunidade para ela. Não é porque ela está com depressão que ela é descartável. Né? Quantas pessoas, gente, não estão com depressão? Eu escuto de gente que toma 80 mil remédios. Doença do século, né? É a Gente, doença do século. aí que vem o afeto. Você vai descartar? Ah, nossa, não presta. Não. Claro. Você dá Cruel. várias oportunidades. Aí chegou um momento que ela mesma chamou a empresa e falou, eu vou pedir as contas porque eu não estou entregando o que deveria. Ela melhorou um pouco da depressão, piorou de novo. Aí chega uma hora que a própria pessoa... Mas ela precisa se cuidar, né? Sim, e o que é o papel da empresa? O que é o meu papel como gestora? É acolher ela. Eu não acho que as pessoas têm que ser descartadas, principalmente o vendedor, só por performance. Né? A gente sabe do resultado, a gente sabe o quanto a gente era cobrado, só que às vezes tem momentos da vida que você não está dando a sua melhor entrega. E não é porque você é bom ou porque você é ruim, é porque é um momento de vida. Alguém sentou com você e perguntou o que está acontecendo na sua vida? Alguém olhou no teu olho e falou assim, escuta, às vezes é uma ajuda mínima. É só escutar, né? Ou é 2, 3 dias, vai descansar um pouco, desliga, despluga. Não, ninguém faz isso. Uma coisa que eu aprendi, Colete, eu tenho falado bastante de time vencedor, né? A gente que é gestor de empresa, que lidera pessoas, a gente tem que saber primeiro se conhecer. Então, eu comecei a entender até como trabalhar a performance dos meus colaboradores quando eu comecei a entender o meu perfil. Eu sou uma palavra, não sei se vocês já ouviram falar das 5 linguagens do amor. Acho que todo mundo tinha que fazer esse teste. Eu sou uma pessoa que a palavra é o que eu tenho de mais importante. Eu dei a minha palavra para você que eu vim aqui hoje, eu cheguei aqui. Só eu sei o que eu fiz para chegar aqui. Tem gente que é qualidade de tempo, tem gente que gosta de ser servido, tem gente que gosta de servir, tem gente que só gosta do dinheiro. Eu fiz a linguagem do amor com os meus filhos. Um é qualidade de tempo e o outro gosta de ser servido. Se eu levar para ele um copinho, ele vai ficar feliz da vida. O outro, se eu ficar 5 minutos com o celular desligado, ele está feliz da vida. As pessoas também têm que fazer a empatia de que você não é igual a mim. Não pode medir todo mundo pela muito capacidade louco, de subir em árvore, né? Entendeu? Muito louco. Os peixes. A Medir os empatia. peixes pela qualidade de subir, pela capacidade de subir em árvore. Difícil pra cacete. Não, a empatia é a palavra-chave, na minha opinião. A empatia, e de verdade, gente, começa a pensar no afeto. Assim, a gente está encontrando pessoas com muitas dificuldades no caminho. Eu mesma, vocês não têm noção das dificuldades que eu tenho diariamente. E assim, eu começo a entender que todo mundo precisa de afeto. Quando eu falo afeto, é a parte da amizade, é a parte do olho no olho, é a parte do carinho. Lealdade. Meu, puta saco, colégio. Vamos falar uns palavrão. Puta saco, que também só tem gente pilantra. Meu, que saco. Só tem gente egoísta, que só pensa no seu umbigo. Tem gente que só quer o lado quando você tá bem.
Muita É o cara gente que aparece quando você tá oportunista. surfando, quando você cai da Muita gente onda, oportunista. as pessoas desaparecem, né? As Quando você tá na areia, Tati, fudeu. o que eu mais escuto é assim, ó. Olha, mas comigo vai ser diferente. Confia em mim. Nossa. Você vai ver um monte de lobo em pele de cordeiro, né? Agora, André, você tá navegando, e eu acompanho, né, essa sua trajetória incrível. Você saiu de uma vibe intraempreendedora para uma vibe empreendedora, navegando numa faixa da camada social de pessoas bem importantes. Quais lições? Que também não é fácil, né? Lidar com pessoas que chegaram, né? Em algum determinado propósito na vida. E você tem várias pessoas que você convive com esse propósito. Quais lições que você traz? Quais os perrengues que você vê? Porque também o cara que chegou, ele muito provavelmente passou muito mais perrengue do que todos aqui Muito nessa perrengue. mesa. O que você tira de lição disso? Colete, são várias lições. Vou falar algumas. A primeira lição que eu tiro pra minha vida é que não importa onde a gente chegue, a gente tem que ser humilde. Né? Eu vejo pessoas muito que chegam lá, mas numa arrogância que o mundo dá voltas. Por mais que muita gente chega no topo, o topo também, se você não soubesse manter, Desmoronar é você rápido, não né? mantém. E tá cada vez mais rápido essa inversão, né? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo uma era onde valores e caráter têm mais importância do que cargo e dinheiro. Né? Eu acho, minha opinião. Então, um dos ensinamentos acho que é a humildade mesmo. O segundo é a gente vai encontrar muitas pedras no caminho. E assim, as pedras são essas pessoas. Tem muita gente que dificulta o nosso crescimento. Tem muita inveja. Tem muito teste. A gente é testado demais pelas pessoas. Então, eu acho que você tem que vibrar a sua energia para o bem. Então, hoje, segunda-feira, é o dia que eu mais trabalho. Eu acordo com a energia lá em cima. Já tive milhões de coisas que aconteceram hoje. Mas, tá aí, vamos dar risada. Conversa com Deus. Porque do mesmo jeito que a gente encontra pedras, Deus põe uns anjos. E assim, às vezes a gente não tá entendendo uma situação, mas aos poucos ela vai clareando. Porque, Colete, pessoas do bem com pessoas do bem são as que fazem os bons negócios. As pessoas do bem com pessoas que não são do bem, esses negócios eles não duram. E essas pessoas, elas são burras. Vamos falar umas palavras. São burras, porque poderia estar fazendo muito mais coisa legal. E acaba não fazendo, porque são os oportunistas. São as pessoas que são imediatistas e elas olham só aquele filé de carne. Elas não sabem que ali tem um horizonte para elas. Então, eu acho que essa é uma segunda lição, é você trabalhar a sua frequência. Eu acho que tudo está ligado por uma energia. Assim, e olhar e saber. Eu andei fazendo um exercício de avaliar também os meus erros, até em questões pessoais. A gente também tem que entender que a gente também erra. A gente também tem que entender que a gente também não tem paciência às vezes. A gente também tem que entender que a gente tem que passar por processos de aprendizado. A gente também tem que saber entender que a gente tem que pedir ajuda. Então, não é só o outro o culpado de questões que a gente vive, pessoal e profissional. O que você tem que aprender com isso? O que você está fazendo por você? Você está se olhando? Você está se cuidando? Não adianta também só ficar sorrindo e você está com um monte de dor interna, né? Como que você está se tratando? Muito bom. Como você encara aquilo, né? Como você encara isso é o que muda tudo, né? É muita mulher forte aqui, hein? Ser bombardeado Só em 2 lição. podcasts desses por 2 feras é... O que é? 3? Como? Go Power? Gear. Your Ah, muita vibe inglesa aqui. Tá saindo esse som? Fala então pra sair. Girl Power. Boa! Perrenguecast. O oferecimento da Prime Bid aqui hoje, na casa da Prime Bid, a maior geradora de demanda de cotações para o mercado de segurança e facilities. Um oferecimento da
Você conhece a Steifa? Steifa Steifa Control System, a maior empresa de BMS do mercado. Isso é brabo, Aqui está o cara da Steifa. És tu, Marquinhos? Sou eu. É, Sou idiota. manda braba pra Andréia, Agora parceiro. vamos contar um perrengue Ixi, do Colete? Vamos, manda aí, você gosta de saber. Eu vou contar. Manda que às vezes em um Falando em parece que é chopp, mentira. bebida, Lá vem. festa. Eis que Maria. estávamos numa festa junina da Verzani Sandrini. Berzani e Sandrini. Quando o E é na nosso... época, hein? Festa junina, hein? Quando o meu chefe, ex que era o Colete, que deve estar orgulhoso de mim, da Tati, né? A Muito. gente cresceu na vida, hein? Mas eu tenho, assim, se tem coisas que nessa vida eu conto, isso, e aí eu bato o pé mesmo. Tem gente que conta história, tem gente que vai escutar a história. Eu procuro contar história. Por isso que me desgasto muito, incansavelmente, estudando e trabalhando. Muita gente passou na minha vida profissional. Vocês duas eu tenho orgulho em dizer. Aonde chegaram, né? E eu sei que aonde ainda pretendem chegar. O céu é o limite. Isso eu carrego comigo. Essa glória ninguém tira. Essa história eu tenho pra contar. Sabe o que era legal? Que assim, teve uma fase da Verzani que entrou muita gente. E assim, alguns embrólios com muita gente acontece. E aí existia uma gestão de conflito, certo? Que não é saudável. Não, eu Ela não é aprendi a saudável. lidar. Então ela desgastou muitas pessoas, só que a gente mantinha o bom humor. E isso vinha da liderança, que quebrou vários paradigmas dentro da empresa. Disruptivo, Colete, né? A gente se matava também, mas a gente levava mais pro lado positivo, porque era uma característica nossa, não de todos. Muito feliz. A Muito. gente até dançava. Tinha o Jorge, lembra? A gente dançava. E o Jorge também, outro profissional que cresceu na Mais vida. um também. Eu lembro da entrevista dele. Como se fosse hoje. E graças a Verzani O meu Jorge vai vir aqui BFF. também. É? Esse é outra referência também. É, maravilhoso. E assim, e aí, eis que tivemos uma festa junina, 2018. Agora, né, junho. Eis que Colete não gosta nada de beber, né? Não, muito Bebe pouco. pouco. Muito pouco. Bebe pouco. Bom, estamos no perrengue muito pouco. Aliás, acabou a cerveja muito Pegamos, pouco. abre cerveja pra mim, pra por ela. favor. Muito Bebemos, pouco. as unhas não permitem. Do pastel a Chanel da Colete. As unhas de milhões. Eu tava fazendo jardim, então minhas unhas... Diz que do nada surge um ser com um cone. Sabe os cones que é pra não entrar carro? Eu lembro. Você lembra do cone, Tati? E eu era a única sóbria. Toda essa pessoa Na festa. Eu era a única E sóbria. eu só ria. Eis que ele vem com o cone, eu tenho essas fotos até hoje. Quem é? Pois manda pra mim fazer uma figurinha. Diretor! Equipe gigante! O diretor andando com o cone. E batia com o cone na nossa cabeça. E queria entrar no carro com o cone. Você lembra, Colete? Cara, sabe o que eu tiro, assim, dessas... Ah, e detalhe, tem mais um detalhe desse dia. Ele era novo, né? Nossa, faz tempo, né? Ele era novo na empresa. Eu era Não é que ele novo, era faz antigo, tempo. um Não. diretor Vai falar que ele tinha antigo. cabelo. Ele não tinha medo. Ele simplesmente era porra louca o que ele era. Não, Parabéns, Colete. assim, o que eu carrego dessas andanças todas, né? Eu acho que o ambiente é você quem faz. Sim. Claro, meu, Sem dúvida. as nossas metas eram surreais. Surreais. Eu E a gente escrevi, batia. eu até postei ontem. Comercial, promovida Pra para operação. trabalhar e era minha Meu, despedida de você que tava indo assim, pra eram vida. assim, metas assim, absurdamente, quase que Estratosféricas. inatingíveis. Meu, a pressão era surreal. Cara, e a gente fazia do limão Uma limonada. um limoeiro. Meu, era muito louco. Porque assim, o ambiente quem faz é você. A frequência é você que eleva a frequência pra onde você quer É chegar. energia. Energia. Só que é aquilo, né? A gente tava muitas vezes, sim, meu, porrada, assim. Era muito foda. Era Toda muito sexta-feira, das 8 até 1 da tarde, reunião de pipeline. Mas era reunião, cara, que você perdia um rim em cada reunião. E, Gabriel, Só que, eu sou meu, mega competitiva. E a gente Ai, se eu não saía de visse lá. meu nome lá em primeiro. Meu, mas a gente saía de lá, A gente cara. chega a acalmar ela. Tá em primeiro, Andréia, você tá em primeiro, você tá em primeiro.
Eu tinha que estar em primeiro. Gerar a briga. Não, mas assim, foram grandes ensinamentos, assim. Mas eu ainda acredito muito nessa questão do olho no olho, de estar junto, de estar na alegria e na tristeza, de sofrer, de parceiro. É o afeto, de você se colocar no lugar, falava, calma, calma que vai dar certo. E no final das contas, não é toda empresa que está preparada para isso, né? Não. Às vezes, por exemplo, vocês estavam lá como, você é um diretor, o André como comercial, Gerente. gerente comercial, e Top tendo one. tendo essa energia, querendo mudar o ambiente, mudar o cenário, Querendo trazer o ser pessoal. diretora, querendo ser diretor, mas mas não tinha oportunidade. e trazendo esse clima para a equipe, né? E, por outro lado, a gente vê donos de empresa, no meu caso, por exemplo, a gente tem também um perfil, né, mais descontraído, o Colette sabe, é uma coisa que a cobrança é diferente, então a gente não tem essa bater meta o tempo inteiro, mas pô, você tem que fazer o seu trabalho, tem que executar, porque a empresa tem que fechar a conta no final do mês. Sim. A empresa tem que gerar lucro, então tem que fazer valer. Então, nem sempre você consegue juntar essas peças todas, né? Pessoas que entendem essa sintonia, que compartilham dela e que conseguem gerar resultado a partir desse, porque as pessoas estão acostumadas a apanhar, tem que ser aquele clima corporativo, então assim, O problema que eu vejo. Gabriel, eu cansei e lá de... reter os talentos. Então, Não, o problema cansei é de ter na você apanhar empresa- sozinho, né? Então, mas eu cansei de ter na empresa, por exemplo, gente que a gente traz de multinacional, coordenador de projeto é uma área da operação muito complicada, porque os caras vêm às vezes de uma empresa muito grande, chega lá e os caras já tem tudo dentro das caixinhas, tudo certinho, cada um faz um pedacinho, para até ali, dali passa a ser outro, dali passa a ser outro. Só que eles têm uma mega estrutura por trás e é tudo engessadão. Ao mesmo tempo que você tem um puta de estrutura engessado. E no nosso caso não, cara. Você não tem uma mega estrutura, mas tem liberdade para caminhar em vários lugares aqui e fazer a coisa acontecer. Então, você achar essas pessoas no mercado e trazer para dentro e o cara chegar e se identificar com isso é difícil pra caramba. Então, você passa um, passa dois, passa três. Alguns pedem para sair, outros você tem que desligar. Mas é complicado. A gente falou no podcast anterior sobre o líder, a capacidade dele de formar uma equipe, de manter uma equipe com pessoas distintas dentro desse time, né? Com personalidades distintas, com qualidades distintas, e ele saber identificar isso e colocar cada um no seu quadrado. Então, assim, você ser um diretor de uma grande empresa e ter esse perfil mais alegre, uma Porra vibe louca. boa, porra louca, maluco, piradão, aprontar tudo que apronta e ter resultado. E ter resultado. É complicado pra caramba. É que o grande problema que eu vejo é o Zé Busanfão, né? O diretor do ar-condicionado, que ele quer só pra ele E do PPT, né? e do PPT. É o cara que faz uma puta apresentação bonita, mas que é vazio. O que eu acredito, e aí você tocou num ponto que eu bato muito, a questão de retenção de talentos. Tem a retenção e tem a formação de talentos. E você encontrar oportunidades dentro da companhia para os talentos. Porque senão você vai perder também. Exatamente. Eu acho que a pior perda é você perder o cara para o concorrente. Por falta de espaço que você, como líder, não criou na companhia. Sim. Né? Se você tem uma pessoa preponderante, chave do teu negócio, dê stock option para ela, senão você vai perder. E ele vai virar o seu concorrente. Que aí é pior. Além de você perder um talento, você ganha um novo concorrente no seu mercado em que você atua, que já é competitivo para um caralho. Eu acho Ou que essa mais. falta de leitura, e aí não é erro da companhia na minha visão. Sabe o que é o grande erro, na minha opinião? É a pessoa não ter a leitura de enxergar essas pessoas dentro da empresa, porque ele está distante. O porra louca, o cara que sai do expediente, que vai lá e bate meta e comemora. E ele, ao mesmo tempo, tá junto com o cara que não bate meta, falando, cara, o que tá acontecendo? Quantas vezes eu pegava um avião e ia lá pra Recife? Falava, o que tá acontecendo? Porque São Paulo, vibe do caralho, putas multinacionais. É fácil vender aqui, teoricamente. Agora, vai lá, Porto Alegre. O cara, 1.000 quilômetros da matriz. Nunca nenhum diretor foi pra lá pra pegar no braço do cara e falar, cara, eu vou Quando eu contigo. assumi a Gocil, eu viajei o Brasil inteiro. Aí é que você vê o cara que é hands-on, que tá junto, do cara que é o cara do ar-condicionado. Puxa ali, ó. Tá ligado isso daí? Não, puxa pra você aí, Tati. Ela não sai no vídeo. Tem, mas o áudio sai. Tem empresa para todos, né? Eu acho que tem empresa do diretor do ar-condicionado que ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Você vai entrar numa empresa, Colette, Gabi, Andréia, tô aqui me intrometendo no podcast da Super Andréia,
a melhor comercial Mas não que tenho eu já dúvida. conheci na minha vida. Nem pra ninguém, pra ninguém. Seja onde ela trabalhar, cara, se precisa fazer negócio, chama a Andréia. E com isso ela traz aí tudo que ela sofre. Discriminação, Inveja. assédio sexual, assédio moral, uma mulher lindíssima, né? E agora ela supera todas. Todas. Na vida, no pessoal, no profissional, das invejas, ela tá com o olho cheio de lágrimas. Ela supera todas. Você nasceu pra brilhar. Brilha, isso aí. E agora não é nem mais ouro, como que chama? Esmeraldas. Né? Esmeralda. É a mulher das esmeraldas, mano. Sabe? Prada, é isso aí, é você. Né? É do Chanel ou pastel? Do pastel a Chanel. Ao contrário. Mulherada que morre aí de inveja mesmo. Chanel Elas pastel, que não. lutem. Elas que lutem. Pronto. Elas que lutem. Mas eu acho que um grande erro da gente. Brincadeira, viu? Porque todo mundo tá lutando. Sim, É mas uma expressão. eu acho que um grande erro. E não é só elas, né, Tati? Não, Porque o homem ele- tem mais inveja às vezes do que a mulher, né? Por incrível que pareça, né? Não deveria, porque eles estão, quer queira ou não, no topo. Tem empresa para todo mundo. Vai ter empresa, gente, que quer o diretor do ar-condicionado. Assim como tem mercado pra todo mundo, né? Colete, mudar. eu vou só fazer Não é da gente querer mudar aquela empresa. Exatamente. A gente que tem que mudar. Eu também acho. Isso aí eu sempre falei. Quem tá Sim. errado é você. Mas eu vou te fazer um ponto de observação. Você, como homem, entende que o profissional não estava perto e enxergou o talento. Para a mulher é diferente. Porque muitas vezes o profissional ele enxerga a mulher. Só que o ego dele não deixa ele dar oportunidade para ela. Mas será que ele não é, Não é, Tati? muitas vezes, número 1? Será que muitas vezes você não consegue parar para fazer uma analogia assim? A vaidade, ela destrói uma empresa. Destrói qualquer pessoa, não é só uma empresa. Porque destruir a pessoa, foda-se, né? Ele se autodestrói. O problema é destruir um negócio, né? Que aí você tá deixando de prosperar milhares de famílias envolvidas nesse negócio. Aí eu acho que é pior ainda. Se o cara ser vaidoso, sentar em cima do trono na casa dele, foda-se, ele tá se autodestruindo. Agora, ele ser vaidoso no negócio, Não leva isso pra empresa, né? aí eu acho que é pior, porque ele tá destruindo um ecossistema que depende dele. Essa percepção, pra mim, é pior, assim. Mas é muito real, né? Muito real. É muito É real. muito real. Muito, A infelizmente. gente vai voltar no meu podcast falando sobre equidade. É. Quando a gente fala que a mulher, ela sofre muita coisa, não é. Eu sei que a gente pode ser feminista, Não. aflorado, De modo algum. too much. Mas é verdade, cara. É impressionante. Quando uma mulher está em ascensão, pouquíssimas pessoas dão as mãos para ela. E quando ela pisa no tomate, porque a gente vai pisar. Porque Claro. A gente é ser humano. Não, tem gente que A fica. gente Eu me vai sinto, às errar. vezes, o Oli. Onde está o erro? Exato. Onde Exatamente. Hipocrisia, está o né? Oli? Ninguém chega e te dá a mão. E o que eu escuto Se de junta e gente te dá uma que rasteira. fala pra mim, além de você ser bonita, nossa, você não é só uma pessoa bonita, você é inteligente. Nossa, você sabe o que você tá fazendo. Nossa, Loira, né? E Loira. não é só uma Barbie. Infelizmente. Fala. É foda. É foda, Realidade. essa parte é foda. Ah, isso aqui eu faço também? Eu abstenho. Eu Tudo vai eu não vou ficar vibrando vai também um pouquinho de como também. você encara, né? Depende do estado de espírito. Mas aí a empatia, a resiliência, o foda-se. E, é minhas contas que estão lá, que sou eu que pago. E se eu sou Barbie ou se eu sou a Suzy, o problema é só meu. Tá falando, metade namastê e metade vai se fuder, né? Tem que ser meio a meio. E é isso. Show de bola. Quem sabe. Mas o problema não é nem a CEO, o problema é a estrutura, a redoma toda. Talvez é pior. Estamos aqui em mais um Perrenguecast hoje com a Andréia Muniz. Olha. Do Chanel Pastel. Pesado. É do também. Pastel ou Do Chanel? pastel a Chanel. Calma, eu errei, caralho. Mas a gente aprende. Até lá vai sair o título certo. Parceiro, mais um, hein? Mais um pra conta. E com a convidada com história brava pra contar. Aí as Esmeralda. Tá louco, né? Isso é louco. Isso aí eu não sei nem o que é. Deve estar com segurança aí fora. Isso aí eu vou na Shein. Na Shein vende isso? Não.
Prefiro não ter. Tá vendo? Já errei, não dá nem pra comprar, então, pra levar pra esposa. Dá sim. Tudo dá. Dá. Super possível. Uma vez você me levou na loja da Louis Vuitton do Iguatemi. É, Lembra? Lembro. É só coisa fina. É. Mas eu não comprei nada, não. Só entrei com ela de companheiro. Mas eu vou te falar, Colette. Ih, lá Eu vem. sou do pastel ao Chanel, mas eu não tenho a Chanel. Ainda. Mas Louis Vuitton tem várias. Tenho. Louis Vuitton eu tenho, Gucci eu tenho, mas a Chanel, que é uma fortuna, eu não tenho. Já tentaram me vender falsificada, usada, eu quero a minha. Original. Eu vou direto na loja, Colette, eu profetizo que eu vou ter. Mas tem que ser mesmo. Entendeu? Eu tô namorando, aí eu vou negociando. Já eu saio plena com a minha. Eu levei a Monique lá na Chanel e falei. No outro dia eu voltei pra casa. Sabe aquela bolsa Chanel marrom? pra mim é só cachorro em casa. Sabe aquela bolsa Chanel. marrom da Chanel? Ela falou, sei. Falei, comprei uma Havaiana pra você daquela cor. Eu posso falar, A gente brinco chega da na Chanel, mas assim, nem eu teria coragem hoje de comprar uma Chanel, né? Hoje tá muito, o preço de roupa, de bolsa, tá surreal, né? Então, sei lá, acho que eu tenho outras prioridades, outras marcas. responsabilidades, tô brincando do Chanel, que realmente eu não tenho, mas tem outras prioridades. Acabei de fechar uma viagem com os meus filhos em julho. O mercado tá caro, né, Tati? É tanta coisa que a gente tem de responsabilidade que, assim, a cara da riqueza eu tenho, Colette, mas você sabe a minha realidade. Bom gosto eu tenho também, mas eu sei das São contas os que eu tenho pra perrengues. pagar, É entendeu? os perrengues da vida, né? Isso não tem jeito. Legal. Pessoal, mais um Perrengue Cast hoje com a Andréa Muniz, junto com o meu parceiro aqui. Mais um. Andréa, Obrigada. tá com você agora. Muito obrigado. André, passa sua mensagem aí final, pessoal. O que você quer falar? Tem algum perrengue master? É a hora. Aproveita. Se quiser meter o pau em alguém, também aqui é quase que um palanque. Colette, eu aprendi que a gente não tem que falar mal de ninguém. Não, a vida Porque ensina. todo mundo é uma lição na nossa vida, né? Se não é aprendizado, é uma lição. A gente, claro, meu Deus, quando a gente pensa em pessoas no caminho que trouxeram pedras e dificultaram a nossa trajetória, vem algumas. E algumas são muito marcantes. Eu não vou citar o nome. Felizmente ou infelizmente, a maioria que vem na minha cabeça são mulheres. Porque do mesmo jeito que encontrei mulheres incríveis que pegaram na minha mão e me ajudaram hoje a chegar onde eu cheguei, tem muita mulher que prega aí o feminismo, que prega práticas de amizade, de companheirismo, de lealdade, e a realidade não é essa. Os famosos hipócritas Então, da internet. Eu não tenho mais saco também só para grupo de mulher. Eu acho que tudo tem que ser misto. O homem aprende com a mulher aprende com o homem, a gente tem que ter essa troca, né? Isso que vocês estão fazendo, acho que vocês também estão aprendendo, a gente está aprendendo com vocês. Então, a minha mensagem é, primeiro, trabalhem o afeto, né? Trabalhem o olho no olho. Como uma mulher de networking, não deixem de ser cara de pau e falar sobre os seus negócios, sobre as suas oportunidades, sobre as suas curiosidades, sobre sobre o seu negócio. De verdade, assim, eu vejo muita gente que não prospera porque não fala do seu negócio, não se vende. Todo mundo precisa saber o que você faz. Né? Acho que as pessoas também têm que aprender a se cobrar menos. Dei uma palestra esses dias que a mulher estava desesperada para vender, mas a gente não vende todo dia, né? Tem dia que você vai vender, tem dia que você não vai vender. Se você não conseguir vender, se venda. Então, a minha mensagem é: trabalhem a comunicação. Eu acho que o mundo precisa se comunicar melhor. Desde em casa, a gente com os nossos parentes, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, certo, Tati? Desde dentro das empresas, a linguagem que eu tenho não é a mesma que você, mas no fim você quer o mesmo objetivo que eu. Então, eu acho que é isso. E ser autêntico, né? Você tem que ser o que você é, né? Muita gente fake, muita gente mascarada, muito personagem. Pessoal, o mundo tá carente de ser humano.
Gente real. Os verdadeiros fazem a diferença sempre, né? Essa é a minha mensagem. Vou contar só o último perrengue. O Jorge, amigo meu e da Tati, meu BFF da vida, tava com ele sábado no teatro e eu toda feliz. Aí eu falei assim, amigo, a gente vai se ver em Campos, né? Feriado. Cri, cri, cri. Gui, a gente vai se ver em Campos. Ninguém fala. Amiga, era uma surpresa. Eu falei, mas como que eu vou saber, cacete? Conversa antes, né? Então, meu, a gente dá fora o tempo inteiro. Só que, meu, graças a Deus, tudo foi levado na esportiva, mas a gente, é isso. A vida como ela é, né? Sem dúvida. Exatamente, sem Perrengues. massagem, né? Sem Ó, maquiagem. tô muito orgulhosa de estar aqui. Muito feliz também de ter a oportunidade de estar aqui com a Tati. Tenho um baita orgulho da Tati. A gente, você vê, o vendedor que cresceu na vida, né? Uma mulher também de fibra, como poucas profissionais que trabalham, Colette sabe, meu, mão na massa. Gente que trabalha que nem eu e a Tati, falando de mulher, né? É raro, né? É raro. Porque, meu, a gente não fica com a bunda sentada, a gente não espera cair no colo, a gente tá sempre atrás das oportunidades, a gente dá valor a tudo que acontece, a gente tem a família para cuidar, né, Tati? Ela também é rimo de família. Então, assim, muito orgulhosa de estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. Queremos eu e a Tati no bootcamp da palestra, tá? Para os seus alunos. Eu já te falei sobre isso? Que intimado, hein? Falei. Conta Não, com a intimado ao vivo, hein? e eu já te falei. Não, a Vocês gente estarão. quer ir. Não, e assim, ter um líder como você, né? Você foi um chefe, né? Um chefe, né? Que trouxe grandes referências. Então, se hoje você tem eu, Tati, Jorge, Lorena, algumas pessoas em comando, com resultado do jeito que a gente tem, você teve boa parte de São pitadas, sementinhas. de sementes que fez a gente crescer. A gente também tem que reconhecer. Podcast também é. Um beijo, fiquem com Deus. vida. Pessoal, isso é Perrengue Cast imperdível. Tamo junto. Valeu. Obrigado, mais um. Beijo. Valeu. Obrigada. Caralho.